Bem-vindos ao canal da Armada Performance e hoje nós vamos falar sobre a preparação no Honda Civic Type-R. O Civic Type-R da geração FL5, que é a primeira geração dos Type-Rs que vem para o Brasil, chegou aqui a partir de 2023. É um carro que sempre teve uma história muito forte em todos os países que esteve presente. É um carro com desempenho absurdo, principalmente em curvas, apesar da tração dianteira. Sempre foi um carro de tocada diferenciada. E pela primeira vez nós estamos tendo a oportunidade de ter essa geração no Brasil e tem feito muitos fãs, porque o carro realmente é muito rápido e muito bom de andar. Agora vamos falar um pouquinho mais aqui sobre as características do carro. Por que todo mundo gosta muito? Porque esse carro tem um desempenho absurdo. Para começar, o motor. O motor código K20C1 é um motor que vem de uma família já bem conhecida no mundo da preparação. É um motor 4 cilindros, 2.0, turbo compressor, injeção direta de combustível, uma bobina por cilindro, 16 válvulas, taxa de compressão relativamente alta aqui, 9.8, dado a pressão de turbo que trabalha, comando de válvulas variável e diversas tecnologias para aumentar o desempenho e a eficiência. Então é um motor feito para acelerar, que em conjunto com o câmbio mecânico de 6 velocidades e a tração dianteira, uma suspensão extremamente bem desenvolvida, um freio muito eficiente, faz o carro ser ridiculamente rápido em curva, né? Mas como aqui o nosso foco era aumentar o desempenho da aceleração, a potência e o torque do motor para aumentar a aceleração, todas as modificações que nós fizemos aqui na Armada neste carro estão aqui embaixo do capô. Vamos falar sobre as modificações. Começamos aqui com um filtro de ar de maior fluxo, no caso aqui um filtro da Sprint, um downpipe em inox, 3 polegadas, sem o catalisador, coberto em manta para proteger a temperatura, para não irradiar a temperatura para o resto do cofre, um escape um pouco mais livre, sem os abafadores, assim com um ronco bem mais alto, e a cereja do bolo, a nossa reprogramação de ECU, que aumenta muito o torque e a potência. Só para dar uma ideia para vocês, essa receita toda utilizando combustível de alta octanagem vem mais ou menos 410, 415 cavalos no motor. É muita potência para um 4 cilindros de turbo. Na nossa reprogramação de ECU, a gente modifica os parâmetros de funcionamento do motor. Então, primeiramente, pressão de trabalho da turbina. Aqui chega a trabalhar até com 1.7 bar na turbina. Modificamos também a curva de avanço de ignição. Como esse acerto é para um combustível de altíssima octanagem, a gente tem um pouco mais de liberdade de usar mais avanço e extrair mais potência. Trabalhamos com fatores de lambda um pouquinho mais baixos do que o original, ou seja, a mistura de combustível um pouco mais rica, que diminui a chance de batida de pino, ou detonação, ou pré-ignição, como queiram chamar, e também diminui a temperatura na câmara de combustão, diminui a temperatura no escape e tudo mais, ou seja, mais potência e mais segurança. Até porque esse carro tem um problema crônico de esquentar um pouquinho quando é exigido, principalmente em pista, então a gente precisa trabalhar com a mistura bem gordinha para ele ser seguro e manter o desempenho. Também modificamos a curva dos perfis do comando de válvula, isso faz o carro sustentar muito mais potência, faz o ganho ser muito maior. E por último, a gente mexe na estratégia do corte de ignição, em algumas situações específicas, né? Tanto no hard cut, quanto no boosted launch, quanto no flat shift. Falando nisso, nós desenvolvemos algumas funções especiais para esse carro. A gente vai falar detalhadamente na rua, mas basicamente multimapas, flat shift, boosted launch, hard cut. Além disso, nós melhoramos o delay do pedal do acelerador, então o carro responde um pouco mais quando você pisa no pedal. Retiramos o limitador de velocidade. Aumentamos os pipocos no escape somente no modo Sport e no modo R a gente consegue fazer as válvulas do escape ficarem abertas 100% do tempo. Isso faz o carro ter um ronco um pouco mais agressivo e melhora mais ainda a experiência de direção. Mas o mais legal de tudo isso é ver o carro em ação, né? Então,
Vamos para o dinamômetro para vocês verem como ficaram as curvas de torque e potência. Bom, vamos lá, mostrando aqui as curvas de potência no nosso dinamômetro. Lembrando que é um dinamômetro Servitec, que mede as potências nas rodas. Então a gente tem que fazer uma estimativa para chegar no motor. E nós utilizamos sempre a correção SAE J1349. Mas como a gente mede antes e depois usando a mesma correção, a gente avalia o ganho. Vocês avaliem o percentual do ganho e vocês vão ter ideia do tanto que o carro está melhorando em relação ao original. Então vamos lá, o carro mediu aqui, original, a curva azul, 287 nas rodas, tá? O carro já estava com escape e o filtro nessa medição. Aí aqui, essa curva vermelha é o mapa mais conservador para a utilização de gasolina comum. Vieram 332 cavalos de roda, que corresponde a mais ou menos 380 cavalos de motor. E o mapa mais agressivo, que é a curva verde aqui, ó, que trabalha com 1.7 bar, né? E precisa ser utilizado com gasolina premium, mediu 364 cavalos de roda, que corresponde a mais ou menos 415 cavalos de motor. Interessante notar ó, que o carro ganha quase 80 cavalos de roda em diversos pontos. Então isso é o que vocês têm que avaliar, o ganho. E isso é muita diferença em relação ao original. Também é legal notar ó, que toda a potência está em alta rotação. Ó, o carro girou aqui 7.200 RPM, só potência máxima. Então você acelera aqui, troca de marcha, cai aqui. Está sempre usando a potência máxima. Fora o que a curva ficou lisa, né? Então, agora vamos analisar as curvas de torque. Novamente, em azul, o carro original, 45 kg de torque. Em vermelho, o acerto mais conservador. De pico deu 47 kg de torque. Mas em altas rotações ele dá uma diferença boa, ele chega a dar 4 kg de torque em relação ao original. E em verde, o acerto mais agressivo, 53 kg de torque, num carro tração dianteira, leve, com câmbio curto, empilhado, isso fica uma delícia de andar. Interessante notar também, ó, o ganho permanece por toda a faixa de rotação, né? Isso significa o quê? Basicamente, qualquer rotação que você tiver, a partir de 2.500 RPM, quando a turbina já está cheia, o carro, em qualquer faixa que você acelerar acima disso, o carro vai estar bem mais forte do que o original. Bom, agora vocês viram que tudo na teoria é lindo, maravilhoso, né? Aí fica aquele questionamento. Como funciona na prática? Como o carro anda? É legal de acelerar? Vamos ver? Bora! Bom, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre toda essa preparação. Acho que a gente pode começar falando sobre a parte de potência e torque, né? Então assim, o carro andando devagar é exatamente como o original, só tem um pouco mais de pipoco e a válvula do escape sempre aberta no modo R, que são coisas diferenciais que nós desenvolvemos na reprogramação, né? E o delay do pedal do acelerador, que é um pouquinho menor do que o original. Vamos mostrar na prática como é o rolling anti-lag, né? Então, segunda marcha, tô aqui, ó, eu aciono aqui no botão, ó, por 4.000 RPM, soltei. O que é o rolling anti-lag? Foi esse botão que eu apertei aqui. Quando eu aciono ele, ele corta toda a potência do motor através do corte de ignição. Então ele segura o motor naquela rotação que eu estava e começa a carregar pressão de turbo. Ou seja, sem aumentar a velocidade do carro, eu aumento a pressão da turbina. E quando eu solto esse botão, o carro larga com bastante vigor. Por isso que se chama rolling anti-lag, certo? Muito legal. Outra coisa legal que nós desenvolvemos é o flat shift, ou seja, a gente pode trocar de marcha sem tirar o pé do acelerador e aí não descarrega a turbina nas trocas. Então, ó, repara, não vou tirar o pé do acelerador, ó. Ó, o pé lá. Também outra função muito legal para desempenho aí, né? Então, o
carro, cada vez que você troca de marcha, ele entra a próxima marcha carregado, então isso faz ele ser muito mais rápido numa condição de acelero. Também nós desenvolvemos a pressão de turbina por marcha, então primeira e segunda marcha o carro não solta toda a potência para ajudar a tracionar. Se soltar toda a potência ele só vai ficar parado distracionando, porque é um carro tração dianteira com roda e pneu grande, que apesar de ter blocante e uma suspensão extremamente eficiente, o motor é muito forte, né? Estamos falando aí de 410 cavalos, 53 kg de torque, então ele sofre para tracionar. Por isso que a gente faz a pressão de turbina por marcha. Mais uma outra coisa que a gente consegue desenvolver também na nossa reprogramação é o Boosted Launch. Esse carro ele tem um launch control, ou seja, quando você pisa na embreagem, engata a marcha e acelera tudo, ele trava ali ó, em 4.000 RPMs. E nessa situação ele está carregando um pouquinho de pressão de turbo. A gente consegue manipular isso. Não adianta a gente fazer ele carregar muito mais pressão de turbo neste setup aqui, porque só vai servir para ele distracionar. Mas, por exemplo, num setup que tem a turbina maior, em que ela não enche nada, quando você vai largar, fazer o launch control, a gente consegue atrasar ponto, engordar a mistura, aí o carro ajuda, essa funcionalidade ajuda a carregar um pouco mais a pressão de turbina no launch para o carro sair mais rápido. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como funciona o multimapas, como é a seleção, né? Então aqui no multimídia, no Datalog, ele está mostrando diversos parâmetros de funcionamento do carro, né? Que é a pressão de turbo, né? Então vamos entrar aqui no modo de seleção de mapas. Aqui a pressão de turbo vai passar a mostrar, ó, mapa 0, que trabalha com 1.4 bar. Aí nós temos o mapa 1, que trabalha com 1.7 bar, que é o de 360 de roda. E nós temos o mapa Track, que é o mapa 2, que trabalha com 1.3 bar e com mistura mais gordinha, acionando a ventoinha um pouco antes, tudo para ele evitar esquentar na pista. Como eu não sou besta, nós vamos andar somente no mapa mais forte. Pronto. Ele também mostra no painel aqui essas seleções. Agora, para vocês verem um pouquinho mais do desempenho do carro, né? Tem uma retinha aqui que a gente vai poder dar uma aceleradinha. A segunda, terceira e quarta vai mostrar a pressão de trabalho da turbina e as temperaturas aqui. E eu vou fazer no flat shift aqui também, para vocês sentirem um pouquinho aí dos 410 cavalos de motor. Que esse carro, além de ter bastante força, tem bastante freio. Mas você vê como o carro é liso, igual ao original, só que uma dose de potência extra absurda, né? A gente pode andar também devagar, só curtindo os pipoquinhos no escape. No modo R, né? Se tirar do modo R, ele sai. Nem parece um tração dianteira. Tanto que traciona, né? Olha o blocante na curva, vou dar o pé na curva. É isso, pessoal, tá chegando ao fim mais um vídeo do canal da Armada Performance. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha decepcionado nenhum rondeiro, né? Até porque eu consegui dar no corte todas as marchas. E se você tem um Type R e quer deixar ele forte, entre em contato conosco ou com nossos representantes, nós temos diversos espalhados pelo Brasil. E também não deixe de acompanhar as outras mídias, né? Nós temos um canal bem legal no TikTok, uma conta no Instagram que a gente alimenta com conteúdos diários. E então, se você curte esse tipo de conteúdo, siga a gente, curte aqui, comenta, compartilha com os amigos. Um abraço e até o próximo.